Você está ouvindo a Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, senhoras e senhores, iniciamos mais um jornalístico Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, que a partir de agora cumpre o seu papel de levar informação, formação, entretenimento e música também, sempre com conteúdo diferenciado do veiculado na mídia secular. A proposta da direção de comunicação aqui do SINDCT é divulgar notícias de interesses da sociedade com uma visão crítica a partir do olhar dos entrevistados e de outros profissionais como advogados, médicos, artistas, ambientalistas, sindicalistas e etc. Enfatizando sempre aqui na programação da Rádio CT a importância para as parcerias estabelecidas para a programação aqui da Web Rádio do SINDCT sobre a conjuntura política do Brasil através de informações via internet e apoiado pelas novas tecnologias, mostrando que o rádio ele permanece forte e sempre atualizado. O Clique Jornal é isso, é informação e um jeito tranquilo de poder mostrar os fatos do dia a dia. Clique Jornal é mais do que entrevista, é informação inteligente, relevante e necessária também. O programa de hoje vai debater todinho, não é um debate, mas é um informativo. O nosso entrevistado é um matemático, servidor do INPE e diretor aqui do SINDCT, que é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia. É o matemático Acioli Cancelier de Olivo. Ele, além de servidor do INPE, também diretor do SINDCT, ele é irmão do reitor da Luiz Carlos Cancelier, que morreu, é o reitor da Universidade de Santa Catarina. Isso há menos de um mês, foi mais ou menos dia 14 de setembro, o reitor da Universidade de Santa Catarina, Luiz Carlos Cancelier, ele foi preso, algemado, submetido a exame interno, vexatório, encarcerado, sem processo judicial. Luiz Carlos foi o reitor da Universidade de Santa Catarina, ele foi acusado de obstrução à justiça na operação Ouvidos Moucos. Cancelier foi solto um dia depois, no entanto, a juíza Janaína Cassol Machado, ela acabou determinando o seu banimento da universidade. Mas, em 2 de outubro, Luiz Carlos Cancelier, o reitor da Universidade de Santa Catarina, deu fim à sua própria vida. No bilhete que deixou para a família dizia: a minha morte foi decretada quando fui banido da universidade. Acioli, a gente queria tanto fazer uma entrevista com você aqui como diretor aqui do SINDCT, falar das novas metas de comunicação, mas esse é um fato que mexe com a matemática, mexe com todos os setores da política desse país. Acioli, quem era o seu irmão, o reitor da Universidade de Santa Catarina, e quais foram os últimos acontecimentos que o tornaram tão conhecido nacionalmente? Boa tarde aos ouvintes da Web Rádio do Sindicato, em especial aos servidores do DCTA e do INPE, nossos colegas de trabalho da carreira de Ciência e Tecnologia. Faço um reparo, eu não sou o diretor do sindicato ainda, tomaremos posse amanhã como diretor de comunicação. Exatamente. Então, esta entrevista ainda estou falando como apenas o irmão de Luiz Carlos Cancelier de Olivo, reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, o CAU, como era conhecido pelas pessoas
que o rodeavam. Meu irmão nasceu em Santa Catarina, na cidade de Tubarão, como eu, em 1958. Desde adolescente, ele era um rebelde, uma pessoa que não se conformava com as injustiças. E já no secundário, ele fez muita política estudantil. Lembro-me que quando eu vim para São José dos Campos, ele era adolescente, minha mãe falou: Cioli, leve o Cal para São José dos Campos, porque aqui ele está em muitas más companhias. Minha mãe era ingênua, né? As más companhias eram os seus colegas de grêmio estudantil, e a nossa casa era uma redação de imprensa, onde ele fazia os jornais mimeografados. Mas Cal, ao terminar os estudos secundários, atendeu ao meu convite e veio comigo para São José dos Campos. Poxa, ele Sim. esteve conosco aqui. Ele esteve conosco. Eu, na época, eu lecionava na Faculdade de Engenharia da hoje Univap, e o sonho dele era estudar Direito, e aqui tinha uma escola de Direito. Então ele veio aqui, fez o vestibular e começou a estudar Direito em São José dos Campos. Mas a carreira dele de estudante aqui foi muito breve, porque aconteceu algo inusitado. Meu irmão, como rebelde da época, ele estava, no dizer dos seus colegas professores, atrapalhando o curso. Porque o professor falava: hoje vamos falar sobre a Constituição. Meu irmão levantava o dedo e dizia assim: não podemos discutir Constituição num país que está sob a ditadura. Poxa. Essa era a tônica do Cal, desde jovem. Não. Ele volta a Florianópolis, faz vestibular na Universidade Federal de Santa Catarina, isso é final da década de 70, inicia seus estudos como acadêmico de Direito. Mas, além do acadêmico de Direito, ele também começa a fazer política estudantil. Ele chegou a ser presidente da União Catarinense dos Estudantes e concorreu ao cargo máximo para presidente do Diretório Central de toda a universidade. Naquele período, foi organizada uma recepção, era o final do período da ditadura, uma recepção ao presidente Figueiredo, ficou conhecido como o episódio da Novembrada, no qual o presidente e a sua comitiva foram recepcionados pelos estudantes e vaiados. A ditadura naquela época estava morrendo, mas não estava morta. E ele foi perseguido, ele teve que fugir de Florianópolis. Ele se escondeu durante um certo tempo no interior de Santa Catarina, na casa de alguns parentes, até as coisas se acalmarem. Mas não voltou mais à faculdade de Direito, porque ele não tinha condições de estar numa faculdade ainda na ditadura, porque ele seria certamente perseguido, preso e torturado e morto, como outros colegas deles foram. Então, ele, graças a alguns amigos, ele já tinha um texto muito bom, jornalístico, ele começou a sua carreira de jornalista, é a primeira profissão dele. Ele se tornou jornalista profissional. À época, o jornalismo não precisava de diploma. Exatamente. Então, ele teve o registro profissional de jornalista e começou a trabalhar na imprensa alternativa de Santa Catarina e até na imprensa, a grande imprensa de Santa Catarina. Mas, ao mesmo tempo, ele se aproximou de vários deputados, prefeitos, governadores do antigo MDB. Ele passou a ser um porta-voz que produzia textos para o movimento democrático brasileiro. E, por conta disso, ele foi assessor de prefeitos, de deputados, e chegou a ser chefe de gabinete do senador Nelson Wedekind, em Brasília, onde ele residiu por 4 anos, durante a Constituinte. E na Constituinte, a ironia do destino que eu gostaria de falar, ele foi designado por Ulisses Guimarães para compor um grupo para atender o Ministério Público e a Polícia Federal para colocar na Constituição de 88 aumento das prerrogativas do Ministério Público e da Polícia Federal. Não é uma ironia? Sensacional. Enfim, aos 40 anos de idade, Luiz Carlos Cancelheiro, o Cal,
decide voltar aos seus estudos. Volta à Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, como estudante de Direito. Completa seu curso de Direito no ano 2000, faz seu mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina, faz seu doutorado, faz seu concurso de professor, torna-se chefe de departamento na Faculdade de Direito, diretor da Faculdade de Direito, que se chama lá Centro de Ciências Jurídicas, e finalmente, em 2016, ocupa o cargo máximo da universidade, o reitor da Universidade Federal de Santa Catarina. Essa é a trajetória do Cal. A universidade era tudo para ele. A gente nota que, desde os primeiros tempos lá na universidade, passou por todos os cargos, então era o seu orgulho a Universidade de Santa Catarina. Exatamente, você resumiu em uma palavra. A universidade era orgulho, e mais que isso, a universidade era a vida para ele. Eu conhecia pouco o meu irmão, porque ele era o meu irmão que menos precisava de mim, né? Então, ele teve uma vida independente. Às vezes que ele vinha aqui em São José dos Campos, conversavam assim pouco, eu nunca me interessei sobre o que ele estudava, o que ele orientava. Ele orientou dezenas de mestrandos, doutorandos e tudo mais. Mas, na universidade, ele vivia, porque, como reitor, ele me falava assim, frequentemente, o orgulho que ele tinha. E sabe qual o maior orgulho que ele teve nessa curta passagem? Ele assumiu a reitoria em maio de 2016, ou seja, 1 ano e meio, nem 1 ano e meio. O maior orgulho que o Cal tinha e falou para mim foi ter criado na universidade a Secretaria de Ações Afirmativas e Diversidades, onde ele deu voz e casa a negros, índios, quilombolas, homossexuais e todos aqueles destituídos de direito que a sociedade nega. Esse era o maior orgulho. Ele permitiu que essas pessoas, os despossuídos de direito, tivessem na UFSC a sua casa. Posso garantir que esse era o maior orgulho dele. Isso mexeu com a elite catedrática de Santa Catarina, essa diversidade dele de alcançar a universidade, ter um braço junto a todas as entidades do país, né? O negro, o índio. Certamente. Eu não posso afirmar que houve uma conspiração, mas certamente incomodava muita gente o fato de que foram construídos coletivos dos negros, dos homossexuais, das lésbicas, dos transgêneros, dos índios. Que sensacional. Os índios, e eu já vou me antecipar, na cerimônia de funeral dele fizeram uma homenagem de passagem. Os indígenas falaram assim: perdemos hoje o nosso pai. Que sensacional. Que coisa. Agora, foi no dia 14, onde ele foi, o Luiz Carlos Cancelier, seu irmão, o Cal, o reitor da universidade, ele foi preso, algemado, nu, submetido a aquele exame interno, vexatório, encarcerado. Exatamente. Agora eu te pergunto, com isso, um homem que construiu a sua vida, que tinha um orgulho de ser o reitor da Universidade de Santa Catarina, uma das mais importantes do Brasil, quem matou o reitor, o seu irmão Cal? É possível responder a essa pergunta? Sim. Talvez eu não possa responder, talvez demore um pouco mais. Certamente a justiça responderá. Mas eu falaria com mais tempo a respeito, talvez no próximo bloco. Já já a gente fala sobre isso. A conversa de hoje é uma conversa muito interessante, é uma maneira de desmistificar o que aconteceu com a Universidade de Santa Catarina. E aqui o irmão, o Acioli Cancelier de Olivo, que é irmão do reitor Luiz Carlos Cancelier, que morreu no último dia 2 de outubro. Um breve intervalo e a gente volta já para esse desabafo, para lavar o coração e trazer à tona, inclusive, o papel da imprensa e da justiça brasileira. Um breve intervalo e a gente volta já com o matemático Acioli Cancelier de Olivo.
Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente, participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas. De todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Instale antenas ou outros objetos metálicos longe da rede de energia elétrica. Reformas e obras civis, poda de árvores e trabalhos próximos à rede só devem ser realizados por pessoas com conhecimento técnico. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Convidado de hoje é o matemático Acioli de Olivo. O Acioli de Olivo, ele é servidor do INPE e irmão do reitor da Universidade de Santa Catarina, Luiz Carlos Cancelier de Olivo, que ele carinhosamente o chama de Cal. Agora, a pergunta, Acioli, é que o reitor, o Luiz Carlos Cancelier, ele estava, depois daquele episódio do dia 14 de setembro, quando ele foi algemado, foi preso por uma força brutal da Polícia Federal, ele era tão responsável que ele passava por um tratamento psicológico após aquela prisão. Eu volto a perguntar, quem é que matou o seu irmão? É possível responder a essa pergunta? Eu não posso responder essa pergunta porque seria leviano, uma leviandade tão grande quanto a que fizeram contra ele, apontar nomes responsáveis pela morte dele. Mas eu tenho algumas suspeitas e eu gostaria de discutir este assunto aqui. Vamos primeiro falar a respeito do caso no qual ele foi envolvido. No dia 14 de setembro de 2017, às 6 horas da manhã, a Polícia Federal foi em sua casa no âmbito da Operação Ouvidos Moucos, a qual ele não estava sabendo que estava acontecendo. Essa operação, que era uma investigação sobre desvios de recursos no Programa de Ensino à Distância da Universidade Federal de Santa Catarina, um programa criado em 2006 e financiado com recursos da CAPES, a Coordenadoria de Aperfeiçoamento do Ensino Superior do MEC. Naquele dia, 14/9, ele foi acordado
Os policiais entraram em sua casa, revistaram totalmente a sua casa, apresentaram 3 mandatos expedidos pela juíza Janaína Cassol. O primeiro mandato era um mandato que quebrava o seu sigilo telefônico e telemático, ou seja, pegaram seu celular e seus computadores pessoais e os computadores da universidade. O segundo documento expedido pela juíza afastava o reitor do cargo, proibia ele de entrar na universidade e de ter contato com qualquer pessoa da universidade. E o terceiro documento decretava a prisão dele por 5 dias. Prisão incomunicável. Ele foi levado à Polícia Federal naquele mesmo dia, 14, foi interrogado durante 6 horas para responder sobre a acusação que pesava sobre ele, a acusação de obstrução à justiça, numa investigação interna da universidade. Ele foi acusado pelo CGU da universidade, Controladoria Geral da Universidade, de estar obstruindo a justiça num processo que investigava desvios de recursos não cometidos pelo reitor, nem pelo professor canceler, mas por alguns cursos do ensino à distância. Agora eu te pergunto, e os reitores da época do desvio do dinheiro, que foi antes do reitor Cancelier assumir a universidade? Aqueles reitores da época do desvio do dinheiro, eles também foram presos, ou ao menos foram citados como investigados, principalmente pela mídia, que fez um estardalhaço em cima do nome dele? Não. Ele foi preso com mais 6 pessoas. Ele, como reitor, autoridade máxima da universidade, e 6 coordenadores dos cursos que poderiam ter ocorrido desvios. E notem, os desvios que teriam ocorrido seriam feitos entre 2011 e 2014, ou seja, muito antes de ele assumir a reitoria. Pois bem, tanto o controlador quanto geral da União, da UFSC, quanto a juíza Janaína Cassol, não ouviram, ele não foi ouvido nessa investigação interna, simplesmente mandaram prendê-lo. No depoimento que ele prestou por 6 horas para os delegados da Polícia Federal, comandados por uma heroína do filme A Lei é para Todos, se vocês assistirem o filme A Lei é para Todos, que está no cinema, vocês vão reconhecer uma bela loura lá, que é a heroína do filme. Ela comandou o depoimento dele. Fizeram uma única pergunta para ele: por que você obstruiu a justiça? Ele era uma pessoa calma, ponderada, homem do diálogo. Ele deve ter pensado: poxa, mas que pergunta fácil de responder. Ele falou assim: eu não obstruí a justiça. O que aconteceu foi que a CAPES, financiadora do projeto, suspendeu os recursos de todos os cursos da universidade. E aí eu perguntei ao presidente da CAPES: por que você suspendeu? Ele falou: porque está tendo desvio num dos cursos. Aí ele foi a Brasília, conversou com o presidente da CAPES, isso está em nota oficial da CAPES, e disse: eu vou dar as respostas para que a CAPES está precisando. E fez um ato jurídico chamado avocar o processo à sua responsabilidade. Ele trouxe a investigação das mãos do controlador para a reitoria. Por quê? Porque a CAPES estava precisando de respostas e a universidade estava precisando do dinheiro contingenciado. Todos os cursos estavam parados por causa de alguns desvios. Então, meu irmão volta a Florianópolis, consulta toda a reitoria e o aparato jurídico da universidade, que é grande, não é uma nem 2 pessoas. E eles dizem: Cal, você tem que trazer o processo a si, para a reitoria, aqui nós vamos analisar e dar as respostas necessárias. Esse foi o ato
que a juíza e a delegada chamaram de obstrução à justiça. Agora, você acredita que se juntou ali muita gente para divulgar essas mentiras na imprensa e foi a imprensa que fez o julgamento do reitor? Eu gostaria de me estender um pouco mais sobre essa questão da imprensa. Então, eu prefiro, neste momento, falar um pouco mais sobre aquele momento que ele passou entre o dia 14 de 9, quando houve ele a foi prisão, e o dia 2 de outubro, quando ele se suicidou. Claro. Eu estava em Florianópolis no dia da prisão dele. Eu tinha ido, olha, mais uma ironia do destino, eu tinha ido a Florianópolis ministrar uma palestra no Seminário Internacional de Direito, que falava a respeito do direitos humanos e da natureza. Eu ia falar sobre o risco que a humanidade está correndo e na extinção de espécies animais. No mesmo instante que eu me preparava para falar sobre o direito dos animais, meu irmão estava depondo na Polícia Federal, respondendo durante 6 horas por que ele teria obstruído a justiça. E ele falava: não, delegada, não, delegado, não, senhor delegado, eu não obstruí a justiça. Eu fiz um ato jurídico legal, que é da prerrogativa da autoridade máxima da universidade, avocar a um processo para que a universidade não seja prejudicada. Olha, o senhor lá em Santa Catarina dando palestra e no mesmo momento o irmão passando por essa situação vexatória. Então, naquele momento, quando no outro dia, os advogados conseguiram relaxar a prisão, nós fomos buscá-lo na prisão. Ao buscá-lo, levamos para a casa dele, o apartamento dele. Ele estava assustado, ele estava suando, ele estava calado. Ele, que era uma pessoa bem-humorada, eu comecei a fazer piadas. Quem me conhece sabe que eu sou um piadista, às vezes sem graça. Ele não ria das minhas piadas. Fiz uma brincadeira. Será, Cal, que você não falou para a delegada, que eu não quero citar o nome dela aqui, algo assim: querida, não é isso? Ele não respondeu, nem riu, né? Então, ele ficou lá na casa dele e com apoio de todo mundo, e eu tive que vir a São José dos Campos. Quando eu chego em São José dos Campos, no outro dia, meu irmão, outro irmão que mora em Florianópolis, me diz: volta para Florianópolis que o nosso irmão não está bem. Eu imaginei que ele estaria doente, porque há 6 meses ele fez uma operação cardíaca. E o estresse que ele foi submetido certamente teria consequências. Mas eu chego lá, nós vamos para a psiquiatra, ele é medicado, a psiquiatra acha que está com o controle da situação, não nos alerta do risco, e durante 7 dias, daquele dia, do dia 26 de setembro ao dia 2 de outubro, eu morei na casa dele. Convivi com ele todos os momentos. Tomava café da manhã com ele, fazia almoço para ele, aluguei um carro. Ele é tão bandido e roubou o dinheiro que nem carro ele tem. Ele morava num apartamento de 2 dormitórios, o dele e o meu, que era o de visita, que nem cama tinha. Que coisa. Né? Aí eu aluguei um carro e passeava na ilha. Sabe o que eu senti? Ele conversava pouco, mas nem queria sair do carro. Ele tinha medo de enfrentar as pessoas que o apontassem como bandido. Ele ficou envergonhado. Envergonhado. O relato que chega é que os colegas de trabalho o viam como um homem doce, de fala mansa e conciliador. Agora, eu te faço uma outra pergunta, e eu quero tocar na questão da imprensa. Qual foi o papel da mídia
nesse episódio, mas no próximo bloco a gente pode falar sobre isso? Pode sim, gostaria de falar sobre o assunto. Então a gente vai para um breve intervalo e quero registrar também aqui a presença do presidente do SINDICT, o engenheiro Ivanil Elisiário, acompanhando essa conversa, esse desabafo e essa verdade em torno da morte do reitor da Universidade de Santa Catarina, o Luiz Carlos Cancelier, o Cal, como carinhosamente é chamado pelo irmão, o matemático Acioli Cancelier de Olivo. Um breve intervalo e a gente volta já aqui no Clique Jornal. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Meu chefe é um carrasco, minha mulher me deixa louco. É só por isso que eu bebo. Cai na real, cara. Já pensou que o problema pode estar com você? E que o seu comportamento desperta o pior nas pessoas? Acesse www.alcoolicosanonimos.org.br e procure ajuda de quem já passou pelo que você está vivendo. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do AA. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Algumas medidas simples podem prevenir acidentes elétricos. Evite o uso de benjamins ou T's. Eles causam sobrecarga. Prefira sempre instalar mais tomadas. Instale também o fio terra em interruptor diferencial residual DR. Eles protegem sua família contra choques elétricos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Estamos de volta aqui no Clique Jornal, jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Programa de hoje falando da morte do reitor da Universidade de Santa Catarina no último dia 2 de outubro, uma morte que mexeu com toda a cátedra brasileira. Luiz Carlos Cancelier deu fim à sua própria vida. E naquele bilhete ele deixou para sua família a seguinte informação: a minha morte foi decretada quando fui banido da universidade. E a conversa hoje é com o irmão do reitor, o Acioli Cancelier de Olivo, ele que é servidor do INPE, ele é matemático e servidor do INPE, está conosco falando um outro lado que a mídia, a grande mídia, não informou. E a gente vai falar sobre essa questão da mídia, da informação, da divulgação na mídia. Por falar nisso, em divulgação, mandar um abraço aqui e agradecer pela audiência os servidores do INPE, do DCTA aqui em São José dos Campos, o CEMADEM no Parque
tecnológico, muito bem conduzido lá pelo ex-ministro Raupp. Tem o Fórum de CIT, de Ciência e Tecnologia, que congrega mais de 30 entidades que nos acompanham. O CPTEC em Cachoeira Paulista, a CTI em Campinas, o Centro Tecnológico de Informação Renato Archer. Nos ouve também a CLBI em Natal, no Rio Grande do Norte, o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno. Em Alcântara, no Maranhão, a CLA, o Centro de Lançamento de Alcântara. Em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, o CPTEC de lá. E também registrando a audiência, ouvindo essa conversa aqui, a Unidade Regional do INPE do Centro-Oeste Brasileiro, na Avenida Doutor Hélio Ponce de Arruda, no Bosque da Saúde, em Cuiabá, no Mato Grosso. Bem, Acioli, a gente vai perguntando e você vai explanando a situação. A gente sabe que o reitor Luiz Carlos Cancellier não volta mais, mas ele passou a ser, a partir de agora, um vulto imortal dessa questão da injustiça, desse momento que vive o país. A cobertura da mídia sobre o nome do reitor Luiz Carlos foi uma das mãos invisíveis que causaram a morte dele. E eu te pergunto mais, qual foi o papel da mídia neste episódio, Cancellier? Antes de responder, eu quero retornar à questão do bilhete final que ele deixou. É um bilhete altamente significativo. Talvez neste bilhete se resumam todos os tratados de psicologia humana, porque ele é definitivo. A morte dele foi decretada quando foi banido da universidade. Ora, a psicologia nos ensina que uma pessoa da qual é retirado o motivo principal da vida, morreu. Então a morte do meu irmão foi decretada no dia 14 de setembro, quando foi aprisionado e banido da universidade. Banido da universidade. Do dia 14 de setembro a 2 de outubro, a pessoa que nos acompanhou naquele momento não era mais. Era uma pessoa sem vida. Era uma pessoa quebrada. E o cadáver que foi recolhido no dia 2 de setembro não representa Luiz Carlos. O nosso Luiz Carlos, nosso Cal, nos retiraram no dia 14 e não nos devolveram mais. Essas palavras foram muito bem ditas pelo senador Nelson Wedekind, com quem ele trabalhou, na sessão solene do Conselho Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina, o órgão máximo da universidade, com o corpo presente do meu irmão, o auditório lotado de alunos, professores, admiradores, amigos, o senador Nelson Wedekind falou: nas estatísticas oficiais, a morte de Cal será contada como suicídio. Mas ninguém se iluda. Mãos invisíveis, algumas, que podem ser identificadas, sem que seja necessário levar ninguém à prisão, e mãos invisíveis, muitas mãos invisíveis, o empurraram das alturas, de modo que os seus ossos se quebrassem. O sangue jorrasse na hemorragia incontrolável e a vida se extinguisse rapidamente no choque terrível. Instantes depois do baque surdo, o coração cheio de bondade, de tolerância, de respeito ao próximo parou de bater. Dentre essas mãos invisíveis, eu aponto o meu dedo sem medo de errar, a cobertura da imprensa. E vou dar alguns detalhes. Quais? Na noite que o levamos
da prisão para casa, jantamos, falamos, fomos dormir. No dia seguinte, meu irmão, quando eu levanto, ele já tinha ligado a televisão. Ele estava em estado de choque. Tinha desligado a televisão, eu fui ligar a televisão, ele falou, não liga essa televisão. O que ele tinha visto de tão traumático. Eu vou relatar o que ele viu de tão traumático. Ele viu uma matéria da Globo local, entrevistando alunos dentro da universidade, a casa dele. Sabe o que esses alunos falaram? O seguinte: não à toa que não tem dinheiro para o laboratório. O reitor roubou os 80 milhões de reais. Pior, picharam na universidade, próximo da reitoria. Canceler, devolva os 80 milhões de reais que você roubou. Não sei se ele chegou a ver os portais e as manchetes dos jornais que falavam: reitor da universidade é preso por desvio de 80 milhões de reais. E ele nunca foi acusado de roubar um palito da universidade. A acusação que pesava sobre ele era obstrução de justiça, que era um ato legal, legítimo, um ato para ser discutido num fórum e não no cárcere. Ele discutiu com a carcereira dele um ato legítimo. Mas não se pode discutir legislação com carcereiros. É uma discussão assimétrica, ímpar. Não existe essa discussão. Não é o fórum. E a imprensa repercutiu de maneira equivocada. A imprensa não investigou. A imprensa preferiu dar ouvido à versão oficial. Quem falou para a imprensa que ele teria desviado 80 milhões? Não sei. Porque não está no decreto de prisão dele da juíza. Nunca apareceu esse número. Quem passou esse número? 80 milhões, sabe o que significa? É quanto a universidade recebeu para o programa de ensino à distância de 2006 a 2014, que foi o final do projeto sobre o qual estava sendo investigado. Em nenhum momento se falou que ele tinha roubado, mas é isso que passou. Eu não Montaram uma farsa por ciúmes e por inveja do jovem reitor, o Luiz Carlos Cancellier. Não sei te dizer, mas no papel da imprensa, eu estava lendo ontem na Folha de São Paulo, a Paula Cesarino Costa, a ombudsman da Folha. Ombudsman, para quem não conhece, é a pessoa encarregada de criticar a própria instituição, no caso, a própria Folha. Paula Cesarino fala o seguinte: o corpo no chão do shopping tornou-se trágico sinal de alerta. A aceitação passiva do discurso policial, o assodamento na busca de culpados por desvios, a imperícia nas técnicas elementares de reportagem e a irresponsabilidade de agentes públicos contribuíram para a morte do cidadão privado do direito à presunção de inocência. Todo cidadão deve ter este direito de presunção da inocência. Então, conclui a Paula: por mais incisiva e rigorosa que seja a autocrítica da cobertura da imprensa na acusação e morte do reitor, já se terá mostrado tardia, insuficiente e assustadora do viés punitivo de alguma das principais instituições sociais do país. Disse também na mesma Folha de ontem um jornalista, Hélio Gaspari, entre outras coisas: a Polícia Federal investigou o caso e a delegada, madrinha da marca Lava Jato, interpretada por Flávia Alessandra no filme A Lei para Todas, pediu a prisão do reitor. Ela também não o ouviu. E a operação se chama Ouvidos Moucos, que significa não ouvir. Exato. Mas ela também não ouviu. Depois de solto, o Cancellier ficou proibido de pôr os pés na universidade. Vale lembrar que a ditadura nunca proibiu professores que caçou de entrar na escola.
e o meu irmão foi proibido de entrar na casa dele, a casa que ele ajudou a construir. As patrulhas, diz ainda Hélio Gaspari, as patrulhas da polícia e do Ministério Público devem pensar pelo menos uma vez antes de pedir a prisão de um cidadão. Isto porque abundam os sinais de que se pensa mais no espetáculo de publicidade do que no direito dos brasileiros. Era realmente necessário prender Cancelheiro? Soltando, era necessário proibi-lo de entrar na universidade? Guimarães Rosa nos ensina: as pessoas não morrem, ficam encantadas. O reitor Cancelheiro tornou-se um desencanto para o Brasil da Lava Jato. Assim conclui Hélio Gaspari. Que sensacional, que coisa. Eu nunca imaginei que a imprensa fosse tão medíocre. Medíocre eu acho que é pouco, porque Luiz Carlos Consellier, o Cal, como era conhecido, era um estudante que ingressou na Universidade Federal lá de Santa Catarina, estudante de Direito, fez o curso de Direito, mestrado, doutorado, concurso público, professor, chefe do departamento lá na universidade, diretor do Centro de Ciências Jurídicas e, finalmente, no apogeu, tornou-se o reitor da Universidade Federal de Santa Catarina. Preso no dia 14 de setembro pela Polícia Federal, às 6 horas da manhã, sem acusação de nenhum real de desvio do dinheiro público. E perdeu a vida por defender a sociedade de Santa Catarina. Nós vamos para um breve intervalo e na volta eu gostaria, inclusive, da consideração do presidente do Sindicet, que está aqui, para a gente tentar explanar esta situação de que rumo o país tomou. Já, Clique Jornal é mais do que entrevista, é informação inteligente, relevante e necessária. Um breve intervalo e a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Toda gestante tem o direito de fazer o pré-natal e de ter um parto de qualidade. No pré-natal, é possível descobrir e tratar algumas doenças que prejudicam a mãe e o bebê. Gestante, cuide bem da sua saúde e da saúde do seu filho. Faça o pré-natal. Procure o serviço de saúde mais próximo de sua casa. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz e esperança. Você que é pai, mãe ou faz transporte escolar, que tal parar um pouco para pensar? Sabia que a principal causa de mortes de crianças entre 5 a 14 anos são os acidentes de trânsito? Precisamos parar com as mortes de nossas crianças no trânsito. Pare e pense. O respeito à vida depende de cada um de nós. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Toda criança tem o direito à vida, à liberdade, à saúde, à assistência, à educação e à proteção. Infelizmente, muitas crianças e adolescentes ainda trabalham em lavouras, carvoarias, olarias, pedreiras, lixões ou nas ruas. Lugar de criança é na escola e na família, para que possa se desenvolver com saúde e dignidade. Participe, diga não ao trabalho infantil. Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. Precisam de um remanso. Precisam de um sonho que os torne perfeitos. É triste ver meu homem, guerreiro, menino, com a barra de seu tempo por sobre seu. De volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, e tá aí o Gonzaguinha trazendo o que ele já tinha, é uma previsão de Brasil. Nessa canção do Gonzaguinha e o que aconteceu com o reitor Luiz Carlos Cancellier da Universidade de Santa Catarina, esse trecho aí diz que um homem se humilha
se castram seu sonho é sua vida, e vida é trabalho. E sem o seu trabalho, o homem não tem honra, e sem a sua honra, se morre, se mata. É o que aconteceu com o reitor da Universidade de Santa Catarina, o Luiz Carlos Cancellier. E a entrevista de hoje é com o seu irmão, o matemático Acioli Cancellier de Olivo. Bom, o Acioli, os últimos acontecimentos, nesse momento, o reitor já não está mais entre nós, mas é um marco do que acontece no Brasil. O senador Roberto Requião, ele inclusive tem uma proposta para que desse o nome de um projeto que corre no Senado Federal, o nome do reitor, para que ninguém nunca mais esqueçam, e que a mídia e que a justiça, a polícia possa parar, pausar, pensar antes de querer o holofote da mídia. Como é o projeto do senador Requião? Eu não conheço em detalhes ainda, mas a assessoria dele me entrou em contato e falou que é a respeito de um projeto de abuso, coibir o abuso de autoridade. Se o senador Requião conseguir que esta lei receba em homenagem o nome do meu irmão, será o primeiro passo desta luta que estamos travando. Eu, meu outro irmão, seu filho e nós, os parentes do Cancellier e amigos, estamos numa luta que só terminará no dia em que a justiça, que não o ouviu, decrete que ele era o que sempre foi, um homem honesto. A propósito, a Associação dos Juízes Federais do Brasil, a Associação Nacional dos Procuradores da República e a Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal e a Associação dos Juízes Federais de Santa Catarina emitiram nota em que lamentam o suicídio do reitor, Luiz Carlos Cancellier, mas repudiam o uso de, abro aspas, fins políticos, e acrescenta a nota: uma tragédia pessoal não deveria ser utilizada para manipular a opinião pública. Ora, veja quem está falando em usar ações com fins políticos e manipulação da opinião pública. Eu até entendo o espírito de corpo que impera nessas horas de crise. Afinal, é a atitude mais fácil para proteger os membros que abusam do seu poder. Atenção, não sou eu quem faz essa acusação. Ontem o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, o qual cito, diz: a morte de Cancellier serve de alerta sobre as consequências de eventual abuso de poder por parte das autoridades. Senhores doutores da lei que divulgaram essa nota, em nome da dignidade que o judiciário merece, eu lhes peço encarecidamente, não nos meçam com a vossa régua. Se nós, eu, meu irmão, o filho dele e todos os que sofrem com a morte dele, estivéssemos interessados em fazer política e manipular a opinião pública, rumaríamos imediatamente para Curitiba, onde encontraríamos mestres, além de podermos fazer um curso rápido de PowerPoint. Meu irmão era um homem generoso, meu irmão era um homem estudioso, meu irmão era um homem que se preocupava com o histerismo do fascismo que estava tomando conta do Brasil. Uma das últimas vezes que ele me visitou aqui em São José dos Campos, estávamos na varanda da minha casa, fumando, ele fumava. Era um vício que ele não conseguiu largar, mesmo sendo cardíaco. A médica, uns dias antes de ele morrer, falou para ele: isso vai te matar. Não foi aquilo que matou. Estávamos, eu e meu irmão, na varanda da minha casa. Naquele dia, estava passando uma manifestação em frente à minha casa, de verdes e amarelos. E esses verdes e amarelos
liderados por uma caminhonete de um grupo, que eu recuso dizer o nome, passou em frente à minha casa gritando: Lula ladrão, Dilma filha da puta, Dilma vaca, Lula ladrão. Cal olhou para mim e disse assim: você conhece o Amos Oz? Eu falei: não. Amos Oz é um grande ensaísta que tem se preocupado com o fascismo. É um autor que eu tenho estudado muito. E a histeria provocada pelo fascismo, a histeria que leva as pessoas a apontarem dedos acusatórios sem ter prova alguma, a histeria que tomou conta do Brasil, o reflexo desse país. O maior amigo do meu irmão, Lédio Andrade, Rosa Andrade, professor doutor da UFSC em Direito, desembargador de Santa Catarina, no seu discurso no funeral, com o caixão do meu irmão ao lado, disse: hoje, como professor de Direito da UFSC, tenho orgulho, como desembargador, envergonho-me. Eu e o Cal achávamos que tínhamos derrotado a ditadura. A ditadura morre. A ditadura está em todos os momentos, esperando para atacar. Disse Lédio: a ditadura e os ditadores e os fascistas estão aqui neste momento. Estavam naquele momento lá. E eu digo, estão nesse momento. Alguns deles talvez nos ouvindo. Alguns fascistas e sejam nossos colegas de trabalho no INPE e DCTA. Esses também têm responsabilidade. Eu cobro dessas pessoas. Todas as pessoas que instauraram no país esse clima de denuncismo, de fascismo, de histeria coletiva, têm as suas digitais nas costas do meu irmão, porque ajudaram a dar aquele salto fatal. Então eu digo, meu irmão era um homem digno, honesto. A justiça, certamente, por mais enviesada que ela seja, ela vai um dia reconhecer a honestidade desse cidadão. Para encerrar, algo que me comove, mas eu tenho que falar. Quando foi encontrado o bilhete nos seus pertences, no qual ele dizia: minha morte foi decretada no momento em que fui banido da universidade, olhei o papel, o tipo de papel no qual o bilhete tinha sido escrito, era um papel de boa qualidade, era um papel que tinha sido rasgado de um livro, das páginas finais de um livro, um papel em branco, aliás, um amarelado. Este papel tinha sido rasgado das páginas de um livro. Eu imaginei, uma das maiores preciosidades do Cal eram os livros. Por que ele teria rasgado a página de um livro? E eu, naquele apartamento, sozinho, procurando últimos momentos do meu irmão, procurei livros e livros onde ele poderia ter arrancado esta página. E não achei. Falei com o filho dele, eu falei assim: eu gostaria de levar alguns livros. Ele falou assim: tio, pode levar o livro que você quiser. Mas são tantos livros que eu peguei um punhado na hora, alguns assim por cima, botei na minha mala e voltei para São José dos Campos. Hoje, pela manhã, eu começo a olhar os livros. O primeiro livro que eu olho é justamente um livro de um ator que ele gostava muito, Amos Oz. O título, Mais de uma Luz. Eu abro o livro, vou direto à página final e o que eu olho, ela está rasgada. A mensagem dele, final, foi mais do que uma despedida. Foi uma denúncia. Porque o livro que ele pegou a página para escrever o seu bilhete final é de um autor que denuncia o fascismo dos nossos tempos e a histeria coletiva causada por aqueles que não pensam. Então, este livro é a prova final de que meu irmão, até o último momento, pensou não em si,
pensou na humanidade. É incrível. A gente fica sem palavras, a gente conta a história. Presidente Ivanil, eu acho que a gente acabou sendo testemunho de um fato que está acontecendo no Brasil. Boa tarde aos nossos rádio web ouvintes, aos nossos filiados do SINDCT, aos amigos do sindicato, aos amigos do Acioli, pioneiro na fundação desse sindicato. Eu não consigo, nesse momento, estabelecer nenhum discurso de cunho político, ou nada disso. Eu só consigo recorrer ao que eu tenho dentro de mim como o tesouro e guia em meio a um mundo sempre conturbado e sempre voltando às antigas mazelas. Na verdade, a questão do fascismo, a questão da histeria coletiva são recorrentes. Existem desde sempre na humanidade. E existem muito, e principalmente pela questão da falta de valorização do ser humano e do respeito ao outro. A outra coisa que eu posso dizer é o seguinte, é que a bondade ou a maldade no coração das pessoas subsistem como bandeiras que não morrem, que não desaparecem, não somem com o desaparecimento das pessoas. Esse caso absurdo, que pode sim acontecer a qualquer um de nós, é uma situação de muita reflexão. Até mesmo um pacifista como eu, me lembro das pessoas ali retratadas, da pessoa humana retratada pelo Lupicínio Rodrigues, quando ele fala que há pessoas de nervos de aço, sem sangue nas veias e sem coração. Mas não sei se passando o que eu passo, talvez não lhes venha qualquer reação. A reação do seu irmão, Ancioli, é uma reação possível a qualquer ser humano que, da noite para o dia, de uma forma tão espetacular e surpreendente, a surpresa é mãe dos atos, infelizmente até mesmo dos atos violentos, né? É uma situação que poderia acontecer com qualquer um de nós, com qualquer pessoa que prezasse pelos valores que o seu irmão prezava e que as pessoas de bem prezam, né? Então, eu posso colocar uma situação que das pessoas, das atividades mais sofisticadas no país, as pessoas mais simples que estão submetidas à telinha eletrônica que todos os dias se acende nas casas das famílias, sofrem ou clamam por uma responsabilidade muito grande. As pessoas simples desse país não leem jornal. As pessoas simples desse país não leem revista. As pessoas simples desse país assistem televisão e assistem Rede Globo. É a líder em Ibope. O Jornal Nacional é líder em Ibope. A responsabilidade desse jornal e a responsabilidade dessa empresa é enorme. Não apenas dela, de todas as outras, mas principalmente dela. Esse mass media, hoje, atrapalha de uma forma tão sofisticada ou através de uma sequência de atos que levou a esse desfecho, como também atrapalha a vida da pessoa simples. Da pessoa simples. Porque hoje, essa sede pelo espetáculo a qualquer custo atrapalha a vida dos simples, dos humildes. Tenho certeza. Daquelas pessoas que primam por valores básicos, como segurança, como a paz. Na verdade, o bem principal que nós todos temos não são cargos, não são
bens materiais e nada disso. Nem a saúde é o principal bem. A principal saúde é a paz. E quando você rouba a paz da pessoa, você rouba-lhe a vida. É verdade. Então, todos os dias a gente vê isso acontecendo. Através de notícias que simplesmente estão ali sem uma função social, mas apenas pelo espetáculo em si, apenas pelo índice de Ibope. Então, infelizmente, o que eu tenho a oferecer ao Acioli nesse momento é que a bondade do seu irmão, Acioli, subsistirá. Ela jamais morrerá. Ela se juntará à bondade de outras pessoas que também caem pelo caminho através da boa intenção do coração. É nisso em que eu acredito e é por isso que eu vivo todos os outros ideais da minha vida. E sabendo... E que isso lhe sirva de consolo. Tenho certeza que consola. Acioli, eu queria encontrar palavras nesse momento, palavra certa, para poder confortar o seu coração, dos seus irmãos, da sua família, mas não é fácil encontrar palavras fáceis, saber o que dizer nesse momento aqui para uma pessoa que teve uma perda tão dolorosa. Mas eu tenho certeza que você faria de tudo para tê-lo de volta, como você está fazendo aqui, de tudo para que o Brasil conheça a verdade. Nosso consolo a você e a sua família, e que dó da gente que perdemos um vulto tão importante quanto o reitor da Universidade de Santa Catarina, o reitor Luiz Carlos Cancelier, o seu querido Cal. Eu agradeço a oportunidade de aqui estar falando para os meus amigos a respeito da verdade que foi escondida. E agradeço especialmente a todos que têm manifestado a solidariedade, o apoio incondicional. E este apoio e essa solidariedade é que está nos dando força para que lutemos. Porque nós, os familiares de Cancelier, só descansaremos no momento em que a justiça decretar aquilo que nós todos sabemos desde antemão. Luiz Carlos Cancelier de Olivo era um homem digno e honesto. Muito obrigado. Bem, amigos, por aqui a gente vai colocando no clique, companhia, audiência, amizade. Até lá, tchau. Seu sonho é sua vida, e vida é trabalho. E sem o seu trabalho, um homem não tem honra. Sem a sua honra, se morre, se mata. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.